Ansiedade. Você tem sofrido com essa palavrinha nesses últimos dias ou nesses últimos meses? Muitas pessoas em todo o mundo têm sofrido nessa situação em que nós nos encontramos hoje e têm entrado em quadros de depressão e alguns em quadros de ansiedade. E isso tem assolado muitas pessoas, né? Quantos de nós ainda não passou, não entrou em um quadro de depressão ou em quadro de ansiedade devido à situação que nós passamos? É absolutamente normal, é absolutamente compreensível você ter algum momento hoje de ansiedade, às vezes depressão. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento em que na nossa geração ninguém nunca tinha passado por isso. Nos é tirado todos os dias o direito de ter esperança. Exatamente isso. As nossas esperanças, elas são tiradas praticamente todos os dias, né? A gente chega num momento em que, olha, agora vai ser, a vacina saiu, aí a gente pensou que, olha, agora a coisa acontece, já temos a vacina, questão de 2, 3 meses, está tudo bem. Aí começa-se a vacinar no mundo inteiro e de repente a gente percebe que não vai ser por agora. Nós temos que esperar mais. Quantos momentos nós já tivemos em que trouxeram alguma palavra de esperança? Olha, o número de contaminação baixou, então agora parece que vai melhorar. Aí de repente temos uma segunda onda e agora temos uma terceira onda. E quando nós ficamos acompanhando todas as notícias, tudo o que fala sobre essa situação, nós acabamos perdendo as esperanças. Aí nós acompanhamos o governo e um quer que a economia esteja boa, que nós não podemos deixar a economia de lado, outros não estão nem aí para isso, querem fechar tudo. E aí nós ficamos no meio dessa briga toda e isso rouba as nossas esperanças, rouba as nossas expectativas. Nós ficamos como de mãos atadas, não podemos fazer nada. E isso tem levado muitas pessoas, muitos de nós, às vezes por um pequeno momento, outras vezes por um momento maior, mas tem levado muitas pessoas a entrar em quadros depressivos ou de ansiedade, ataque de pânico, né? Tantas coisas que nós podemos sentir quando alguém rouba a nossa esperança, quando alguém rouba as nossas expectativas. Isso tem acontecido com você? Como está a sua vida hoje no meio disso tudo? Você ainda está trabalhando? Você tem como sustentar a sua família? Ou se autossustentar? Como está a sua vida? Como você está psicologicamente? Você tem sofrido altos e baixos? Hoje eu quero falar algumas coisas para você, para que possa ajudar você de alguma maneira a não ficar em baixa, a não se deixar, né, jogar na lona, para que você possa passar por esse momento, né, de uma maneira mais sóbria e com menos sofrimento. A primeira coisa que eu fiz isso comigo porque eu sou uma pessoa que eu me cobro muito e muitas vezes eu até entro num estado de ansiedade por me cobrar tanto, por dizer, não, você tem que fazer, você não pode parar, você tem que fazer seus objetivos, tem que cumprir suas metas. Muitas vezes eu entro nessa autocobrança e isso me joga para baixo. E quando veio essa situação da pandemia, por ter que ficar de mãos atadas, eu perdi muitos dos meus projetos, eu tive que deixar de lado e isso me fez com que eu começasse a me autocobrar, né? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou parado? Eu tinha que estar fazendo isso, eu tinha que estar fazendo aquilo, e isso me gerou uma certa ansiedade. Eu fiquei por alguns momentos, né, por semanas inclusive, entrei numa crise de ansiedade porque eu via que eu não podia fazer nada daquilo que eu tinha me proposto a fazer naquele ano. Até que eu cheguei num ponto que eu falei assim, cara, desacelera, não pare, mas desacelera. Você não vai poder fazer tudo que você quer fazer, então relaxa, não se cobre tanto, porque não está nas suas mãos. Então o que eu fiz? Eu desacelerei, eu peguei as coisas que ainda estavam nas minhas mãos fazer, que eu podia fazer, e desacelerei. Eu falei, olha, então tá, isso aqui eu posso fazer de dentro de casa, eu não dependo de autorização de o governo abrir ou não abrir, então isso aqui eu continuo fazendo. E isso fez com que eu tivesse um alívio interno, um alívio mental muito grande, porque eu parei de me cobrar e de me punir também por não estar fazendo aquilo que eu queria fazer. Então, a primeira coisa que você precisa fazer hoje é
desacelerar, tirar aquelas coisas, colocar aquelas coisas que está nas suas mãos fazer e não depende de mais ninguém. E você então não pare, continue fazendo dentro do ritmo possível, do seu ritmo, mas não se cobre tanto, não se puna por não poder estar fazendo. Depois, a outra coisa que eu percebi que mexia muito comigo, mexia muito com o meu psicológico e fez com que eu entrasse também em quadros de ansiedade, era a expectativa em notícias, né? Que, olha, acabou, tá tudo bem agora, a vacina chegou, olha, o tratamento precoce está funcionando, olha, o governo agora tem um novo ministro. Todas essas expectativas de que algo acontecesse lá fora para que eu pudesse, ok, agora eu posso tocar a minha vida na boa, mas essas expectativas na maioria das vezes foram frustradas. Então isso me causava ainda mais ansiedade, me gerava aquele sentimento ruim de puxa vida, não vai ser agora, e quando vai ser? Será que vai ser? Será que vamos voltar ao normal algum dia? Ou será que nós estamos entrando num nível Walking Dead, né? Onde a coisa vai só piorar, piorar, piorar? Então eu colocar a expectativa em que algo aconteça lá fora me fazia ficar também em ansiedade. Então eu parei de colocar expectativas nas notícias, em alguma resposta do governo, dos governos, do próprio mundo, né? Por quê? Porque eu vi que eu estava sendo frustrado muito mais do que tendo uma palavra de esperança. Então, hoje, eu sei que nós estamos passando por um momento difícil, uma hora ele vai ter que acabar, mas eu não sei quando, ninguém sabe quando, ninguém sabe se essas vacinas vão funcionar 100%, ninguém sabe se a pandemia vai ser controlada 100% com as vacinas, ninguém sabe de nada. Então não vale a pena nós ficarmos colocando tanta expectativa. Por quê? Porque se essas expectativas tiverem uma resposta negativa, a tendência de você pirar, de você entrar no quadro, né, depressivo ou de ansiedade maior ainda, é muito alta. Então não vale a pena nós ficarmos com tanta expectativa em uma resposta externa. O que nós precisamos fazer é alimentar a nossa alma com algum tipo de alimento que nos faça sentir tranquilos, mais tranquilos, né? Um bom vídeo, palestras, pregações, né? Orar a Deus e pedir: Deus, cuida de nós, não deixe que nós venhamos a sofrer muito mais do que isso, cuida da nossa alma, cuida do nosso espírito, nos mostra um caminho, nos mostra uma saída, abençoa, coloca as tuas mãos, né? É uma maneira de nós colocarmos as nossas esperanças na pessoa certa. Então, tire a sua expectativa do governo. Eu não sei se você, principalmente no Brasil, né, nós estamos com a pele assim, com os nervos à flor da pele, e uns é de esquerda, outros é de direita, uns defendem isso, outros defendem aquilo, todo mundo brigando por causa de coisas que a gente não sabe nada sobre isso, né? Eu fico vendo as pessoas defenderem algo, outras defendem outro, ninguém sabe nada, não existe comprovação de nada, mas as pessoas estão ali brigando e perdendo a amizade, se confrontando, e isso tudo só faz com que a nossa alma se sinta ruim, e muitas vezes você entra em depressão, você entra em ansiedade, simplesmente por causa disso. Então tire a sua expectativa disso tudo, descansa em Deus, porque só Ele tem a resposta para nós. Então quando nós colocamos a nossa confiança, a nossa fé em Deus, nós conseguimos ter um refrigério, nós conseguimos ter um renovar da nossa fé, da nossa esperança, porque todas as crises que o mundo já teve, todas as crises, um dia ela passou e depois veio a bonança e veio a prosperidade e nós nos reinventamos. Então hoje nós precisamos simplesmente manter o nosso espírito sóbrio, a nossa alma calma, a nossa alma em paz e esperar o momento passar. Para de se autocobrar, pare de se punir e pare de esperar, de colocar a sua expectativa lá fora e simplesmente descanse em Deus e entenda que esse momento vai passar. Nós não sabemos quando, nós não sabemos como irá acontecer, mas irá passar. Mas nesse momento a nossa preocupação é em estar bem e não ficar em depressão e não entrar em ansiedade. Muitas pessoas estão com ataque de pânico. Por quê? Porque estão
com muita expectativa no futuro de que alguma coisa aconteça, mas não tem acontecido nada. Então nós precisamos de baixar um pouquinho, desacelerar um pouco e ficar serenos, esperar o momento certo e colocar a nossa fé em Deus. Ok? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Eu espero que você consiga, se você está em algum quadro de ansiedade, em depressão, em ataque de pânico, né? Desacelere, tire a sua expectativa lá de fora, ore a Deus, coloque a sua fé em Deus, sabendo que tudo irá dar certo no final, ok? Eu espero que esse vídeo tenha abençoado você, tenha ajudado você de alguma maneira. Coloca aqui nos comentários se você está passando por ansiedade, se você está em depressão, se você já superou, o que você fez. Se você não superou ainda, coloque lá, olha, eu estou passando por isso nesse momento, que eu vou responder você, eu vou te dar algumas dicas do que eu fiz, porque eu também passei por momentos de ansiedade, alguns momentos de entrar numa deprê e ficar assim deprimido, meio sem esperança. E eu posso ajudar você, né, te dando algumas dicas sobre como você pode fazer no seu dia a dia para poder superar esse momento, ok? Forte abraço para você e até o próximo vídeo.